Fala galera, professor Eduardo Galves na área. Vem cá, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos relacionados à biologia de maior complexidade, e na verdade eu não entendo por que entre os alunos é a histologia animal barra a histologia humana. Eu não sei qual é o defeito, na verdade eu acredito que esse defeito é até um pouco nosso, dos professores, que faz com que os alunos não entendam essa matéria. Então eu preparei essa videoaula para vocês, que é uma videoaula super tranquila, e eu vou passar por todos os tecidos, e vocês vão sair daqui, eu tenho certeza absoluta, entendendo toda a histologia e prontos para acertar qualquer tipo de questão relacionada a isso. Primeiro vamos entender o que é um tecido e quais são os tecidos. Queridos, nós temos o tecido como um grupo de células que se organizam para desempenhar uma determinada função específica. Então não adianta ser pluricelular para ser considerado alguém que tenha tecido. Vou te dar um exemplo. As algas. As algas são seres fotossintetizantes, ou seja, autotróficos, que são pluricelulares em seus três grandes grupos, que são as clorófitas, feófitas e as rodófitas, mas elas não são tecidos, tirando, obviamente, as algas unicelulares. Nós temos dentro do reino animal um animal que são os poríferos, que também não tem tecido. Então, para ser um tecido, a gente já começa falando nesse sentido. Tem que ter um grupo de células e elas precisam, em conjunto, desempenhar uma determinada função específica, ok? Partindo disso, quais são os tecidos animais? Galera, cuidado. Nós temos apenas 4 tecidos básicos, e são eles o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, ok? Vou falar de novo, bem devagar. Anota isso. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Galves, mas cadê o tecido cartilaginoso, o adiposo, o sanguíneo? Calma, galera, vamos devagarinho. De novo, o tecido epitelial, ele é autônomo, vai se dividir em secreção e revestimento. O tecido conjuntivo, ele tem 5 subdivisões, que são o próprio conjuntivo em si, que é o nosso tecido de preenchimento, também aglomera várias células de defesa, responsável pela regeneração tecidual. Ele tem o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo ou hematopoético e o tecido adiposo. Então olha que bacana, o epitelial é autônomo, o conjuntivo não. O conjuntivo ele se divide em 5 tecidos, legal? Depois eu tenho o tecido muscular e o tecido nervoso, também tecidos autônomos. O que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha no quadro que eu vou mostrar para vocês as características gerais de cada um desses tecidos. Partiu? Bora! Pessoal, então como eu falei com vocês, o tecido epitelial ele vai se dividir entre tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de secreção. O primeiro é o de revestimento e fiquem atentos no seguinte detalhe. O tecido epitelial ele vai ser classificado de acordo com 2 critérios. O primeiro critério, sem sombra de dúvidas, é o formato das suas células, legal? E dentro do formato dessas células eu classifico o tecido epitelial em tecido epitelial pavimentoso, tecido epitelial cúbico e tecido epitelial cilíndrico, também chamado de prismático ou colunar, coisa que você observa aqui. Aqui eu tenho o tecido epitelial pavimentoso ou escamoso, aqui eu tenho o tecido epitelial cúbico e aqui eu tenho o tecido epitelial cilíndrico ou colunar. Uma outra classificação é com relação ao número de camadas. Se ele tiver uma camada, ele é simples. Se ele tiver várias camadas, estratificado. Isso no pavimentoso. No cúbico a mesma coisa. Se ele tiver uma camada, ele é simples. Várias camadas, estratificado. Depois no colunar eu tenho 3 classificações. Uma camada ele é simples, várias camadas ele é estratificado e quando ele parece ter várias camadas, mas é uma só, é o famoso tecido epitelial pseudo-estratificado. Olha que interessante, ele é extremamente importante para a tua prova. Depois, galera, a gente tem o tecido epitelial de secreção e nele a gente tem 2 tipos de tecido epitelial de secreção. Eu tenho o tecido epitelial de secreção que a gente chama de secreção exócrina, legal? E eu tenho o tecido epitelial de secreção endócrina, que fica mais aqui embaixo. Qual é a diferença dos 2 caras? Queridos, a secreção exócrina é uma secreção para fora do sangue, ou seja, essa célulazinha aqui, ó, ela produz a secreção, essa secreção sai através desse ducto e vai para o meio externo, é fora do sangue. Agora,
No tecido epitelial de secreção endócrina, eu vou ter vasos sanguíneos ao redor desse cara, ele vai produzir uma secreção no interior das células glandulares e essa secreção ela vai cair diretamente na corrente sanguínea. Lembrando que a secreção endócrina é sempre feita à base de quê? À base de hormônios. Perfeito? Vamos seguir, vamos dar uma olhada nos outros. Galerinha, como eu falei, dá uma olhada aí, ó, o conjuntivo ele vai se desmembrar em vários, como por exemplo o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente denso. Legal? E aí o que acontece? A gente tem o tecido cartilaginoso, a gente tem o tecido adiposo, o tecido ósseo e o tecido também chamado de sanguíneo ou hematopoiético, beleza? Galera, seguindo a gente tem aí ó, os tipos de tecido muscular e a gente vai destacar alguns. O tecido muscular estriado esquelético, beleza? Eu tenho o tecido muscular estriado cardíaco e eu tenho um músculo chamado de músculo liso. Vamos anotar isso para você não esquecer depois? Então aqui eu tenho o famoso músculo liso, que também é um músculo chamado de músculo visceral. Eu tenho aqui o músculo estriado cardíaco, que a gente encontra no coração. E aqui a gente tem o músculo estriado esquelético. Galera, esses músculos, eles vão se diversificar de acordo com características básicas. Repare o seguinte, o músculo estriado esquelético e o estriado cardíaco, ele tem estriações na sua estrutura. Olha aqui, o estriado cardíaco, ele também tem várias estriações, coisa que o músculo liso não apresenta. Agora, presta bem atenção na diferença entre esses caras. O músculo estriado esquelético, ele vai ter os núcleos sempre na periferia da célula, enquanto que o estriado cardíaco, ele vai apresentar os seus núcleos no meio da célula. Uma outra característica primordial de diferenciação entre eles é que no estriado esquelético eu não tenho ramificações nas células. A célula muscular ela é única, ela não se ramifica, enquanto que as células musculares estriadas cardíacas elas têm várias ramificações. Isso é característica do nosso coração. Show? E aí, por fim, a gente tem o tecido nervoso. Muita gente confunde e acha que o tecido nervoso é feito só de neurônio. E na verdade não. A gente tem os neurônios com as suas características básicas que vão ser quais? Aqui a gente tem o que a gente chama de corpo celular do neurônio, beleza? Depois a gente tem o quê? A gente tem o famoso axônio, que é o principal prolongamento desse neurônio. E eu tenho aqui um outro tipo de estrutura que são os dendritos. Esses dendritos, eles servem para quê? Os dendritos, pessoal, eles servem basicamente para captar impulsos elétricos. Então os dendritos, eles captam os impulsos, beleza? Esses impulsos, eles são passados para o corpo celular e o corpo celular, ele transmite esses impulsos ao longo do axônio, que é essa maior terminação aqui do neurônio, que serve justamente para levar esse impulso nervoso para quê? Para as células adjacentes. Duas características elas vão se ressaltar aqui, como por exemplo o nódulo de Ranvier e a bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela é rica em um lipídio chamado mielina e serve como um isolante elétrico desse meu neurônio. Galera, esse isolante elétrico ele é extremamente importante, por quê? Porque ele faz com que o impulso nervoso seja muito mais rápido. E aí, pessoal, para a gente finalizar, eu tenho as famosas células da glia, mostrando para vocês mais uma vez que tecido nervoso ele não é só neurônio. As células da glia ou neuróglia, elas servem para dar suporte ao neurônio, como por exemplo, o oligodendrócito que produz a bainha de mielina, olha aqui mais uma vez, a bainha de mielina. Eu tenho o astrócito que faz a nutrição e excreção do neurônio, principalmente, e eu tenho a micróglia, que é uma célula fagocitária, derivada de um monócito sanguíneo que faz a defesa do sistema nervoso. Lembrando que eu tenho mais uma célulazinha da glia que não apareceu ali. Eu tenho aqui uma célula chamada célula de Schwann. A diferença da célula de Schwann
para o oligodendrócito é que o oligodendrócito ele produz a bainha de mielina no SNC, que é o nosso sistema nervoso central, enquanto que a célula de Schwann produz a bainha de mielina no SNP, que é o nosso sistema nervoso periférico. Beleza? Volta para cá, galera, dá uma olhada aí. Perceberam que não é tão complicado assim a diversificação e as características principais de cada um dos nossos tecidos? Vamos fazer uma última revisão. Tecido epitelial, secreção e revestimento. Tecido conjuntivo, que se subdivide em TCPD, ósseo, cartilaginoso, adiposo ou sanguíneo, hematopoético. O muscular, que a gente tem o estriado esquelético, estriado cardíaco, músculo liso. E o tecido nervoso, que a gente viu que não é composto só de neurônios. Tem também as famosas células da glia ou células gliais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.